Muito bem. A gente vai estudar agora cone de revolução ainda, mas uma qualidade especial de cone, que é o cone equilátero. Mas o que o cone equilátero tem de especial? Então vejamos. Quando a gente corta esse cone ao meio, a gente consegue aqui a nossa seção meridiana. E no cone equilátero, não é? Como aqui é R e aqui também é R, então o lado vai ser 2Rs, portanto a nossa geratriz também vai ser 2Rs, não é? Então, vou escrever assim, geratriz vale 2Rs. Um elemento importante para calcular o volume é a nossa altura. Então, veja que a gente pode calcular a altura usando um Pitágoras aqui, ou se lembrar da geometria plana, que a altura era lado raiz de 3 sobre 2. Como o lado é 2R, então fica 2Rs raiz de 3 sobre 2. Simplificando esse 2 com esse 2, a gente consegue tirar que a altura é igualzinha a R raiz de 3. Como a gente já tem o raio da base e a altura, para calcular o volume, basta lembrar que era 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume quem que vai ser? 1/3. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é R raiz de 3. Dando uma ajeitada agora, a gente vai ficar assim. Vamos colocar assim, raiz de 3, não é? Π vezes, aqui vai ficar R ao cubo, tudo isso dividido por 3. Então, a expressão para calcular a altura é R raiz de 3, e para calcular o volume é raiz de 3π R ao cubo sobre 3. Agora, uma outra situação interessante é o seguinte. Se a gente tem um plano que a gente corta, né, esse cone, a gente vai ter dois cones semelhantes. Então, esse cone pequeno é semelhante ao cone grande. Aí, da geometria plana, você precisa se lembrar o seguinte, que os elementos correspondentes aqui, eles estão numa proporção. Então, veja que se a gente pegar assim, digamos, o raio do cone grande, quer dizer, o raio da base do cone grande, dividido pelo raio da base do cone pequeno, que é o R', vai ser igual à distância, não é? A essa distância aqui, que nada mais é do que a altura do cone grande, dividido pela altura do cone pequeno, que é o d'. Isso aqui vai ser o nosso K, que lá na geometria plana a gente chamava de razão de semelhança. Agora, o que a gente quer mostrar é que existe uma relação entre os volumes. Então, veja que o volume do grande dividido pelo volume do pequeno, que é o V', vai ficar assim. Volume do grande, 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é π r ao quadrado vezes a altura, que é d. O volume do pequeno é 1/3 da área da base, que é r' ao quadrado vezes o d'. Nota que eu posso simplificar 1/3 de π, e a gente vai ficar assim, então. V dividido por V', quem que vai ser? R ao quadrado dividido por R' ao quadrado vezes D dividido por D'. Nota que R sobre R', tudo ao quadrado, vai ser K ao quadrado. E D dividido por D' vai ser o nosso K. Então, a relação entre os volumes vai ser igualzinha a K ao cubo. Importante para resolver problemas. Agora, para fixar bem a ideia, vamos fazer uma aplicação. No primeiro caso, dado um cone equilátero de raio R, calcular em função de R a área lateral, a área total, o volume e o ângulo θ em radianos. Bom, só lembrando então que a altura, né, do cone equilátero é R raiz de 3 e a geratriz é 2R. Então vejamos, a gente tem aqui o seguinte, no item A, ele quer a área lateral? A área lateral é igualzinho a π R G. A área lateral é
o R, que é o raio da base, está aqui, e o G é 2R. Então, a área lateral vai ser 2πr². Muito bem. Então, para o cone equilátero, a área lateral vai ser 2πr². O item B, ele quer a área total. Só lembrando que a área total vai ser a área lateral mais a área da base. A área lateral a gente acabou de calcular, que é 2πr², mais a área da base, que é πr². Então, a área total, 2πr² mais πr² vai dar 3πr². O volume, você precisava se lembrar que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume é 1/3, a área da base, πr², vezes a altura está aqui, r raiz de 3. Vamos dar uma ajeitada agora e vai ficar assim. Raiz de 3π. r² vezes r dá r², dividido por 3. E, por fim, ele quer saber o ângulo central. O ângulo central θ era 2πr sobre g. Como o g vale 2r, a gente pode substituir assim. Aí a gente simplifica esse 2 com esse 2, o r com o r, e o ângulo central de um cone equilátero, então, vai ser π radianos. Vou colocar aqui. Uma outra aplicação interessante é essa aqui. Ele diz assim, em um cone circular de vértice L, não é? E volume 80 centímetros cúbicos, o raio de uma seção transversal mede 5 centímetros e o raio da base C mede 10 centímetros. Ele quer calcular o volume do cone de vértice L base C'. Ou seja, ele quer calcular o volume desse cone menor. Então, a gente precisava se lembrar do seguinte, que se eu pegar o volume do cone maior e dividir pelo volume do cone menor, isso aqui é K². Mas quem é K? K é a razão entre elementos correspondentes. Então, do cone maior eu tenho 10, do cone menor eu tenho 5, só que isso vai ficar ao cubo. Nota que dentro do parênteses, né, 10 dividido por 5 dá 2, e 2 ao cubo dá 8. Então, a gente pode reescrever assim. 80 dividido por V vai dar 8. Quando a gente simplifica esse com esse, a gente descobre que o volume do menor vai ser 10 centímetros cúbicos. É isso.